Você lembra do Arturo Peniche que fez a novela Maria Mercedes juntamente com a Thalia? Naquela época a boca dele era igual à boca do Boris Casoy. Eu era criança e ficava pensando, nossa, a Thalia é como se ela estivesse beijando o Boris Casoy por tabela. Será que eles são parentes? Não, eles não são parentes, mas os dois, na minha opinião, são boas pessoas. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a relação do Arturo Peniche com a Thalia, porque tiveram uns beijos assim meio polêmicos, e também vou comentar, aí sim que é polêmica, do casamento do Arturo Peniche, que já levava 38 anos casado, até que explodiu uma bomba lá no México da revista dizendo que ele tinha pegado, engravidado a consogra. Imagine. Ave Maria, se esse caso acontecesse na minha cidade, o povo estaria falando até hoje. Vamos começar por Thalia, que surpreendeu muita gente ao dar uma entrevista e dizer que o galã que ela mais gostou de beijar tinha sido o Arturo Peniche. Tá vendo você aí com preconceito com a boca de Boris Casoy? Ah, ela disse que ele beijava bem e tal, que deixava ela confortável. Aí eu até pensei que eles continuavam amigos e tudo mais, mas o Arturo Peniche deu uma entrevista dizendo que depois que ele fez Maria Mercedes, ele só viu Thalia 2 vezes na vida. Nunca mais conversou com ela, os dois não se seguem no Instagram, e aí começaram a falar, será que eles se odeiam? Pelo que eu pude ver de todas as entrevistas, não se odeiam não, simplesmente cada um foi pro seu lado, e até mesmo porque, né, depois de Thalia dizer que ele foi o que melhor a beijou, imagina se o marido da Thalia ia querer que ela tivesse algum contato com ele. Dizem que o marido da Thalia é mais ciumento que aquela Heloísa de Mulheres Apaixonadas, lembra? Daquela que era assim obcecada. Pois é, e ele disse que ficou muito surpreendido com essa coisa da Thalia dizer que ele beija bem, porque já tinha saído notícias, isso foi uma polêmica, em que ele havia dito que ela tinha mau hálito. Inclusive já fiz um vídeo aqui falando dos atores que ficaram com fama de que tem mau hálito, as atrizes também, se não viu, vou deixar o link aí no primeiro comentário. E ele explicou que, na verdade, ele tinham feito uma entrevista com ele, e ele falou nessa entrevista que ele e a Thalia ficavam brincando, que ela comia lá uma coisa com cebola, e ela chegava perto dele e falava, adivinha o que eu comi hoje? E se aproximava dele e tal. Então ele falou na brincadeira que tinha mau hálito, e aí colocaram como se fosse verdade. Bom, pelo menos essa foi a explicação dele. Assim sendo, de uma vez por toda, que fique bem claro, a Thalia não tem mau hálito e boquinha de Boris Casoy, como diria minha tia, faz miséria positiva, segundo a Thalia. Pois muito que bem. Ele se casou com uma mulher chamada Gabi Ortiz. Os dois eram jovenzinhos. Quando eles completaram 32 anos, ele foi num programa falar, né, dessa relação juntamente com a sua esposa. E aí ele começou a falar lá, ele começou a falar para a jornalista que ele ficou apaixonado quando viu o seu rosto, o seu corpo. Eu fui falando assim umas coisas e eu fui percebendo que a esposa dele já não sabia mais onde meter a cara, jogando assim as intimidades, né? Quando você é famoso é complicado você falar um pouco da sua intimidade, que você abre uma brecha, os meios de imprensa entram com tudo. E foi isso que aconteceu 6 anos depois, porque ao completar 38 anos, aconteceu no mundo o inferno dessa pandemia, né? E aí, durante 2020, todo mundo teve que ficar meio que trancafiado. E aí, quando estava acabando 2020, assim, lá para outubro, na verdade, mais ou menos, ele veio a público dizer numa entrevista que o casamento dele de 38 anos não tinha aguentado a quarentena. Inclusive, quando passar uma propaganda aqui nesse vídeo, ao invés de você pular, deixa a propaganda passando, que é para eu contratar um advogado, vai que eu precise, né? Como no caso aí do Arturo Peniche. E aproveite esse momento para escrever nos comentários como foi a sua relação no tempo da primeira quarentena. Deu para sobreviver de boa, brigou, terminou? Aí todo mundo ficou curioso para saber o que raio aconteceu aí nessa quarentena que o casamento acabou. Aí ele disse o seguinte, que quando ele percebeu que já estava incomodando, ele tirou seu time de campo. Mas incomodando como, não sabemos, ele não especificou. Pelo que ele deu a entender, foi um pouco da convivência e tal. Ele também tem um caráter muito forte. Mas uma coisa interessante é que ele falou que o casamento terminou, mas que não ia se separar no papel, não. De jeito nenhum.
disse que ele é homem de casar só uma vez e que ele não vai se divorciar no papel, que o casamento ali é só uma vez na vida. Então, não, que ia morrer casado com ela, mesmo estando separado. Agora, vai saber se a mulher queria essa situação, né? Não sei, mas parece que ela aceitou. Cada um foi morar numa casa e aí continuaram lá tendo a sua vida, né, com seus filhos. Ele tem 2 filhos, um dos filhos, inclusive, foi protagonista de uma novela horrível chamada Contigo Se. O nome do filho é Brandon Peniche. O menino que interpreta mal, Arturo Peniche, por favor, meu filho, dê aí umas aulas para esse seu filho. Não sei se por inocência ou por burrice mesmo, o Arturo Peniche não pensou que, ao falar sobre a separação e tudo mais, ele achou que as pessoas iam aceitar o que ele estivesse falando ali, ou então as pessoas poderiam até ficar, digamos assim, com ilações, né? Pensando, será que foi isso? Será que foi aquilo? Cogitando hipóteses. Só que ele não sabe que fofoca é igual redação do Enem, né? Você bota lá o tema e o povo vai inventando em cima ali daquele tema. E aí começaram a falar que, na verdade, a separação se deu porque ele tinha engravidado a sua consogra. Consuegra, como diz lá no México, né? Porque é assim, ele tem lá esse Brandon Peniche, a Brandon Peniche é casado lá com uma mulher, e a mãe dessa mulher é uma outra mulher, claro, não podia ser um homem, chamada Charicide. Eu achei esse nome muito engraçado, me lembra assim, sei lá, Raquel Sherazade, uma coisa assim das Arábias, né? E aí, essa mulher, que é bonitona, uma milfona, foi passar a quarentena junto com eles. Com ele, com a esposa, com todo mundo ali, né? Com os filhos, ficaram tudo junto ali naquele bolo. E bolo não presta, ainda mais bolo com família. Sempre vai sair confusão. Na verdade, não saiu confusão entre eles, mas saiu confusão nos meios de comunicação. Porque começaram a dizer que ele estava tendo um caso com Charicide. Mas o Ziel, será que o povo tirou isso assim mesmo da cachola? Só porque ele disse que tinha se separado e o povo teria que encontrar uma justificativa? Também, mas também é porque nesse período que ela estava lá com ele, ela colocava coisas nos seus stories ali, né, do Instagram e tudo mais, que ela é meio influência, ela também é meio artista, pelo que eu pude entender, não pesquisei muito, na verdade. Mas enfim, aí tem lá ela cozinhando com ele. Aí um dia ela foi cozinhar, não sei se era uma torrada, uma massa, falando sobre alho, porque o Arturo Peniche também cozinha muito. Aí tava lá os dois dividindo a cozinha como se estivesse no programa de Ana Maria Braga, né, os dois conversando pra lá, pra cá. Aí teve um dia que foram fazer um churrasco, aí nesse churrasco ela disse assim pra ele: ai, consogro, muito obrigado por deixar eu passar aqui a quarentena, tá sendo tão divertido, não sei o que lá. E ele: claro, coração, quando você quiser, você é muito bem-vinda. E ela: ai, consogro, eu te amo, consogro. Ela: eu também te amo, consogra. Olha, gente, realmente acho que foi burrice eles acharem que com esse te amo pra cá, com esse te amo pra cá, o povo que não vale uma tubaína com sabor tutti-frutti. E aí pronto, foi batata. A revista TV e Notas, que é assim, digamos, a revista mais sensacionalista lá do México, falou que eles tinham um caso e tudo mais. E aí realmente ele viu coisa. Aí ele teve que ir à mídia esclarecer isso, disse que é uma mentira. Teve uma entrevista que ele falou que morreu de dar risada, mas depois a coisa foi ficando mais séria. Aí até a filha dele teve que entrar no meio e a filha confessou que isso realmente afetou muito a família, porque é uma mentira lavada e que a Charicide lá do Aladdin é também irmã dela praticamente, embora seja sogra do irmão, né, mas que elas são muito unidas. Então imagine que situação. Aí você veja o sofrimento desse homem, porque esse rumor, né, esse boato afetou muito, abalou toda a estrutura ali da família. Para acabar de completar, ele falou que todo mundo pegou o tal do vírus aí, disse que olha, do filho até o papagaio, o periquito, todo mundo pegou. Ainda bem que ninguém assim mais próximo dele perdeu, né, a vida e tal, mas ele teve 4 parentes, assim, não do núcleo familiar, tipo primos e tal. Ou seja, foi um dos períodos mais difíceis que o Arturo Peniche passou. 2 anos aí de uma via crucis praticamente, né? Então ficou sem a esposa, ficou com essa fama aí de que pega a consogra e tal, que, bom, é mentira, gente, isso aí é mentira.
Porque dá para você perceber que isso daí, senão a filha não tinha vindo dar as caras para falar sobre isso e tal, né? Aí o que é que o Arturo Penitti fez para tentar reconquistar a esposa? E agora eu passo a receita para você que também quer conquistar isso, sua ex-esposa, seu ex-esposo. Primeiro, não fez questão de se separar, de botar lá o advogado e tudo mais para ficar já buscando as coisas, não, deixou tudo mais ou menos quieto ali, dando o dinheiro que precisava, não se fez de rogado, nunca falou mal dela em nenhuma entrevista, isso eu também acho que contou muitos pontos, né? Nunca deixou de ser um pai ali presente para os meninos e tal. Assumiu que tem um temperamento um pouco forte, né? Que às vezes fala mais grosso do que deveria, né? Às vezes parece um cavalo e tal, sem querer. Eu tenho um parente que é assim, que, nossa mãe, quando ele fala parece que tá caindo um trovão. Mas na verdade ele não tá com raiva, não tá com nada. É só, não sei, a gravidade da voz, ou então o jeito, né? O jeito como a pessoa foi criada e tudo mais. Então ele assumiu isso, disse que foi fazer terapia, e ali com convívio e tudo mais, o Brandon Penitti serviu para fazer alguma coisa interessante nessa vida dele, que interpretar realmente não é uma delas, mas ele veio num programa lá da Televisa, programa Oi, agora em abril mesmo, dizendo que os pais estão se reconciliando, que eles foram conversando aí, né, colocando abaixo suas diferenças, resolvendo isso, e que estavam viajando juntos. Então, pelo que parece, eles iriam voltar, até porque não se separaram no papel. Então tá aí, olha aí, uma receita para você que quer reatar o seu casamento. Você gosta do Arturo Penitti? Qual foi a sua novela favorita com ele? Escreva aí embaixo nos comentários, tá certo? E escreva também se você gosta dele como galã daquelas novelas lá dos anos 90, do início dos anos 2000, né? Que ele fez também lá o Advogado da Usurpadora, lembra que era o crush? A Paulina era o crush dele, ele também teve depois lá Intrusa. Você o vê como galã ou não? Escreva aí embaixo nos comentários. Clique aqui para assistir outros vídeos do canal, hein? Você clicando nessa playlist, nossa, tem vídeo aí praticamente de todos os artistas das novelas do passado e também das novelas mais atuais. Se inscreva na bodega do canal se não está inscrito, tá bom? E dê o like, assim o YouTube te notifica melhor quando eu fizer outro vídeo. Até o vídeo que vem. Acabou, marginal.